O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando o nosso estudo do livro A Gênese, publicado por Allan Kardec. Hoje nós estamos estudando ainda o capítulo 3, o bem e o mal, e hoje vamos estudar o último item deste capítulo, subitem desse capítulo, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. É um estudo bastante profundo, porque a gente sabe, né, que a humanidade ela fez muito isso, as pessoas se destruindo, as pessoas se matando em guerras por territórios, guerras, às vezes, né, por questões pessoais mesmo, das famílias, na sociedade. Então, essa coisa que aconteceu no mundo e acontece até hoje, essas guerras, esses conflitos. Então, Allan Kardec faz um estudo sobre isso, né, que está inserido no capítulo 3 do livro A Gênese. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, a respeito dessas guerras, desses problemas, né, que existem entre os seres vivos, principalmente os homens, né? Porque os animais eles fazem isso só para alimentar, só para sobreviver. Mas os homens não, têm essa vontade de trucidar, uns trucidando os outros, matando, né? E isso é realmente uma coisa que dá para a gente o que pensar, né? Assim, psicologicamente, por que isso, né? Por que essa necessidade dessa matança, dessa destruição, de um sobrepujar o outro, de um achar que é mais forte que o outro, sendo que somos todos irmãos? Então, chegado a esse momento que estamos vivendo, essa final de transição planetária, é preciso tomar cuidado, porque a seleção está aí, né, gente? Nós estamos sendo selecionados. Quem vai poder ficar aqui, quem vai poder continuar aqui nesse mundo, agora aprimorando o mundo, já pensou? Nós já temos tantas coisas prontas aqui, e deixar isso tudo agora, deixar para ir para o mundo primitivo, começar tudo de novo, repetindo lições, né? Tendo tristezas, tendo culpas, tendo problema mesmo de angústias, por não estar mais no paraíso que ele deixou, né? A nossa história antiga, ela fala dos espíritos que clamavam pelo paraíso perdido. O que era isso? Foi o grande processo de seleção daquele planeta que é de Capela, na constelação do Cocheiro, né? Então, ali, eles vieram para cá, uma parte imensa veio aqui para a Terra, o Senhor Jesus os recebe e fala, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso que vocês me ajudem a educar o homem, esse homem primitivo, né? E em contrapartida eu vou ajudar vocês, para vocês se recuperarem moralmente. Aí eles ficaram aqui na Terra, né? Passando momentos muito difíceis, imagino, porque, minha gente, todo exílio é complicado. Eu vou explicar uma coisa para vocês muito interessante. Lá na Suméria, segundo, né, a gente consegue hoje pegar pelos escritos deixados por eles em tábuas de argila, são milhares de tábuas que já conseguiram recuperar e ler, né?
Então, tem muito caso assim. Por exemplo, tinha templos, né, para todo lado. Então, tinha uma cidade, se não me engano, Uruk, que tinha um templo que tinha 300 salas. Imagina, 300 salas. E ali existiam muitos escribas, espíritos que estavam trabalhando para fazer contratos, para escrever a história, escrever leis, né? Então, escrever fatos importantes, fundamentais. Segundo, consta, esses escribas eles eram muito rebeldes, muito, porque eram os exilados. Aqueles melhorzinhos, né, que já conseguiam ficar no trabalho mais assim de formatação social, formatação da humanidade, então eles iam lá para serem os escribas. E ali eles eram extremamente rebeldes. Por quê? Porque já conheciam aquilo que a gente conhece hoje, né? A escrita hoje aqui no planeta é pelo computador, né? Com toda essa possibilidade de você falar, o computador escrever, a inteligência artificial. Eles chegaram aqui vindos daquele momento no outro planeta. E aqui eles tiveram que começar a escrever uma literatura dentro de um alfabeto criado especialmente para o planeta, porque cada planeta tem o seu ambiente, ele é diferente um do outro. Então eles tiveram que se adaptar, né, à escrita daqui, do jeitinho daqui, usando estilete, aquela coisa toda. E muitos deles se rebelavam. Nossa, rebelavam mesmo. Sabe o que acontecia? Quando eles se rebelavam, que não era mais possível a presença deles ali, eles eram extremamente açoitados mesmo, a ponto de ficarem até mutilados pela rebeldia deles. Ou seja, lá eles podiam ser rebeldes, aqui não. Aqui tinha que ser muito sério. Então, quando alguém se salvava desses açoites, né, eles eram então levados para ajudar em pastos, né, na agricultura, roçando pastos, digamos assim, né, limpando pastos. E foi desse jeito, né? É muito doloroso. Quando as pessoas lá iam para a escola, se ele chegasse sem tomar banho, por exemplo, ou se higienizado dentro do possível, né, eles eram também aceitados. Então, era uma coisa muito difícil. Então, nós queremos viver isso? Né? Será que nós queremos? Então, nós temos que nos capacitar, gente. Não tem outra maneira. Essa capacitação, ela parte deste princípio, né, de que eu tenho que fazer essa escolha agora. Eu quero ficar aqui na Terra, porque daqui a pouquinho eu posso ir para um planeta superior, né? Ou eu não. Se eu sair da Terra, quem sair da Terra hoje, porque não suportou a nova frequência da Terra, que é a tal da seleção, é a nova frequência, né? Está vendo aí pessoas se suicidando, pessoas entrando em estado depressivo. Né? Hoje, os medicamentos mais vendidos são antidepressivos. Então, pessoas que não estão se adaptando a esse momento, e estão saindo pela tangente e ficam fazendo coisas estranhas, horrorosas, né? No campo da sexualidade, no campo das bebidas, das drogas, não estão se adaptando mais. Aí, provavelmente, né, dependendo, é claro que quem faz essa seleção é o próprio indivíduo, dentro da sua intenção. Deus olha a intenção, né? Então, dentro da intenção de cada um, e aí a pessoa será atraída ou não para um outro mundo. Se ele for para lá, ele vai para o exílio. Como eu estava explicando para vocês, não é nada bom. Isso aí aconteceu na Terra, né? Estudando a Mesopotâmia, você vai ver isso. Aí, se ele ficar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no processo de cura, de recuperação. Então, teremos uma medicina muito avançada, teremos situações muito superiores para ajudar esse povo do futuro. Então, meu amigo, quando a gente vai estudar hoje o capítulo 3 da Gênesis, né, o bem e o mal, a destruição dos seres, né, uns pelos outros, a gente tem que pensar muito. Eu estou destruindo alguém? Mesmo que eu não esteja matando fisicamente, né,
mas eu posso estar destruindo com palavras, com fofocas, com ações, com omissões. Vamos pensar nisso. Então, o nosso estudo de hoje, tá? Então, vamos a ele, né? Aí está, né? Só um instantinho. A Gênesis, estudo 11, né? O bem e o mal, fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, nós já estudamos, né? Estudamos no nosso estudo anterior, de número 10, nós fizemos um trabalho acompanhando aqui o raciocínio de Kardec sobre o que é o instinto e o que é a inteligência. Eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham entendido. Mas se não entenderam, ou não aceitaram, ou querem acrescentar alguma coisa, gente, nós estamos estudando, né? Nós não sabemos, não temos a palavra final, nós estamos em estudos. Então é preciso se interessar. Então, se você sabe alguma coisa a mais, manda para nós aqui, sabe? Explica, olha, você falou isso, estava escrito, sabe? É isso que nós precisamos fazer. É um grupo de estudos que a gente está utilizando essa ferramenta aqui da gravação do YouTube, mas a gente pode dialogar a respeito. Então, no capítulo hoje, capítulo 3, né, aí nós vamos estudar destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aí está uma casa incendiada, provavelmente foi incendiada por alguém, na expectativa de destruir, né, seres vivos que lá existiam. A gente sabe na história, né, se você pensar bem, a história conta, né, esses incendiários que chegavam nas vilas e punham fogo ali nas casas, matavam mulheres, crianças, velhos, né, os mais adultos, os mais fortes saíam, ou então não. É muito sério, gente. É uma história muito terrível e que está gravado no inconsciente de cada um. Tomara que você já tenha limpado isso, se você participou disso ou de coisa semelhante. Tomara que já tenha limpado, porque isso fica como ressonância. Eu vou explicar uma coisa para você que é importante dizer aqui agora. Para quando a gente for fazer uma ação, a gente tomar muito cuidado. Então, vamos imaginar que eu faço uma ação negativa contra alguém, né? Essa ação, ela vai ficar guardada dentro de mim. E ela vai ficar lá na mente como complexo, né? A gente estuda em complexos junguianos. E a Joana de Ângeles também fala. Então, aquilo fica lá como um complexo. Mas ele fica tendo ressonâncias. E essas ressonâncias atingem a consciência. Então, às vezes a pessoa levanta bem, levanta mal-humorada, daí no meio do dia fica mal-humorado, uma coisa assim, né? A pessoa não está bem, hoje eu não estou bem, hoje eu estou estranho, tal. São essas ressonâncias dessas atitudes. Aí precisa sair. Então propõe-se a saída desses complexos. Geralmente são por enfermidades. E mesmo depois que sai, a ressonância ainda fica por um tempo. Então, por um tempo ainda, a pessoa está sentindo aquela ressonância. Às vezes a pessoa fica magoado, ressentido com alguém ou com alguma coisa. A ressonância é que mantém a mágoa. O perdão, para ser dado, ele precisa vencer a ressonância daquilo que ficou guardado em nós. Então, para isso, eu vou ter que eliminar a lembrança daquele momento infeliz, que alguém viveu comigo e que eu fiquei ressentido e magoado. Porque se eu não remover isso de mim, só a ressonância disso não me deixa perdoar. Então, o perdão parte do momento em que eu quero eliminar o fato. Então, naquele momento, alguém não foi feliz comigo e me atingiu, digamos, me senti atingido ou atingida. Mas nada é por acaso, né? Então, eu também atingi alguém. Eu tenho que partir desse princípio. Olha, se alguém chegou e me atingiu, porque um dia eu atingi alguém também. Aí começa o processo do perdão. É quando eu percebo que eu não sou tão santo ou santa assim. Que Deus não iria permitir que uma pessoa chegasse para mim, me magoasse, me ofendesse,
gratuitamente. Mesmo que eu não tenha feito nada nesse momento, nessa encarnação, mas eu fiz em outras. Então, aquilo é um processo de limpeza mental. Então, meu amigo, minha amiga, é hora de fazer essas reflexões. Porque se a gente quiser ficar aqui na Terra, nós vamos ouvir isso. Ah, você está doente? Tá, então vamos ver por que você está doente. Só que eles vão ter máquinas que vão lá no nosso passado, lá no nosso inconsciente profundo. Aí vai ver o momento em que eu perturbei a vida de alguém. Então, eu não sou tão santo e tão santa assim. Se você é ressentido ou magoado, ou magoada, olha, isso tem marcas profundas de alguma atitude que você tomou um dia impensadamente. Pensei, tá? Vamos continuar aqui então, olha. A destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, no item 20 do capítulo 3 da Gênese, Kardec coloca: a destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza, que ao primeiro encontro parece tão pouco quanto possível se conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se, por que tê-lo-ia feito uma necessidade de se interdestruírem para se nutrirem na dependência uns dos outros? Não sei se você já parou para pensar também sobre isso. Olha só. Por que as pessoas se destroem? Né? Por quê? Veja bem, o outro, vamos trabalhar o outro é um filho ou uma filha de Deus, também como eu. Então, eu vou destruir o quê? Eu vou tentar destruir, porque você não vai destruir nada, né? Você vai tentar destruir a psique do outro, você não vai conseguir. Você não atinge definitivamente a psique de ninguém. Você pode dar uma mexida nela, mas destruir não. Mesmo porque Deus está ali também, Deus está em cada um de nós. Então, olha que coisa estranha. Quando eu atinjo uma pessoa com palavras ou com ações, eu estou atingindo um filho de Deus cujo Deus se encontra naquele filho ou naquela filha também. Olha que não dá para entender, né, como é que a gente tem essa vontade de machucar, de perseguir alguém. Não, meu amigo, minha amiga, não dá mais, tá? Lamento te dizer, mas se você, espero que não, mas se você estiver nessa, o exílio é o teu caminho. E não vai ser nada agradável, tá? Ainda no item 20. Para aquele que não vê que a matéria que limita a sua visão à vida presente, a isto parece, com efeito, uma imperfeição na obra divina. De onde esta conclusão que atiram os incrédulos que Deus, não sendo perfeito, não exista Deus? É que julgam a perfeição de Deus pelo seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida de sua sabedoria e pensam que Deus não teria melhor feito do que eles mesmos. Sua curta visão, não lhes permitindo julgar de acordo, eles não compreendem que uma boa realidade pode sair de um mal aparente. A gente, às vezes, fica observando que a pessoa vai muito bem na vida. Frequenta centro espírita, frequenta o templo religioso, né, da escolha dele, né, vai tudo muito bem. Mas se acontece um processo qualquer, né, sabe aqueles percalços, né, aquelas trombadas que a gente vai tendo na vida, pronto, é o bastante para a pessoa perder total confiança em Deus. Começa a dizer que ele não existe, que Deus não é bom, que isso é mentira. Por quê? Ele está medindo com o parâmetro dele. Então, as pessoas têm muito essa mania de achar que Deus vai agir como se ele agisse. Olha, se eu estou sendo prejudicado no meu entender, o meu Deus vai ter que me curar, vai ter que me proteger, e ele não está protegendo. Então, o que eu faço? Eu falo que ele não existe. Ou então que ele não é tão bom assim. Não tem esse negócio, por exemplo, na história, nessas pelejas, né, sociais, as pessoas dizerem que Deus não existe porque tem nas periferias pessoas mal cuidadas, pessoas mutiladas, miseráveis, passando fome.
Ah, então Deus não existe. Que se Deus existisse, ele não permitiria isso. E nós estamos medindo com a nossa medida, né? Agora, por que aquelas pessoas estão ali? Porque elas criaram aquela situação para elas. Tem duas formas da gente raciocinar essa situação, que pode ser, né, um grupo de pessoas ou uma pessoa só. A primeira situação é, ela está resolvendo questões dela com a lei de Deus. Provavelmente ela jogou muita gente na miséria algum dia passado. Ah, jogou muita gente, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo clássico e bíblico, um exemplo de Abraão. Abraão, ele era casado com a Sara, e a Sara era estéril, não podia ter filhos. E Abraão queria, de todo jeito, precisava de uma descendência, né? Então combinaram lá, ele com a mulher dele, que ele teria uma concubina, ou uma escrava, com a qual ele se relacionaria e teria um filho. Então a Sara aceitou aquele negócio todo, e esse seria o grande patriarca. Muito bem. Aí ele encontrou a Arã, né, que era uma serva dele, e tiveram um relacionamento, e a Arã ficou grávida. Tudo bem, a Arã ficou grávida, o neném nasceu um menino, que deram a ele o nome de Ismael. Aí, nesse período, a Sara ficou grávida também. Aí nasce Isaac. Bom, agora você tem, para Abraão tem 2 filhos, né? Isaac e Ismael. Um com a mulher dele legítima e outra com uma serva. O que a Sara fez? Mandou a Arã desaparecer do mapa. Sai daqui, some daqui. Leva teu filho. E aí a Bíblia descreve que eles dão para essa mulher e essa criança uns farnéis lá, umas coisas muito poucas, né? E pronto, mandou para lá. Se vira por aí. E a história de Ismael a gente conhece. Ele mais tarde, né, criou o povo árabe. Então, minha gente, que coisa séria que é isso. Às vezes nós fizemos isso aí no passado. A pessoa faz isso. Usa do outro, né? Não só, digamos, sexualmente, mas também no trabalho, aquela coisa toda, depois manda embora, desaparece da minha vida. E a pessoa vai para a sarjeta, porque não tem onde ir. No passado, quantos pais, né, mandavam as filhas embora de casa porque elas ficavam grávidas, ou se descobriam um relacionamento com outra pessoa antes do casamento, então mandava para a sarjeta, iam para as casas de prostituição, né, aquela miséria toda lá. Enfim, a vida espera o tempo certo de se ajustar. Não é uma punição, é uma recuperação. Então, ali naquele processo, daquela miserabilidade, né, social, o espírito vai entendendo que não é por aí que a vida funciona. Né? E outro caso, que é o próprio espírito. Ele se sente muito culpado na vida dele, quando ele vai reencarnar. Então, ele conversa com os mentores e pede aos mentores a possibilidade de reencarnar numa situação dessa, para ele entender o que é a miséria. Às vezes ele foi um rico, daqueles bem estranhos, né? Daqueles que jogava tudo fora, gastava, né? Desnecessariamente. E aí ele vem naquela pobreza para ele aprender a lidar bem. Agora eu quero que você entenda uma coisa, minha gente. Esse estado de miséria, geralmente, ele é muito pouco tempo. Por quê? Primeiro que o corpo físico não vai suportar aquelas toxinas, né? Aquelas enfermidades que tem ali. Então vai desencarnar cedo. Ou mesmo que fique até mais velho, mas o período de uma encarnação é muito pouco tempo perante a eternidade. Então, são momentos de aprendizagens. Então, é preciso a gente tomar cuidado, porque quando eu fico medindo a ação de Deus pelo meu parâmetro, eu não vou entender isso. Eu vou achar que Deus é mau. Pelo contrário, Deus está educando os seus filhos. E quase sempre, né, são os próprios espíritos que pedem isso, que pede aquela prova mais pesada. Eu sei que pode ser que para você isso aqui seja uma informação nova. Pode ser, não sei, né, como é que você analisa, mas é uma informação muito justa e muito lógica. Quer ver? Pense aí o que você diz para você sobre isso. Deus pode ser mau? Deus pode não ser tão bom quanto se espera? Será?
Então, se você pensa assim, você vai imaginar esse Deus com aquele Deus que cria o seu alimento de cada dia. Né? A sua mostarda, a sua couve, a sua alface, a sua beterraba, né? A sua fruta, tudo criado por Deus. Então você vê que você está tendo pode estar tendo, né, um impulso assim, meio que daquele presente que você não entendeu. Sabe? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, meu amigo, minha amiga, nessa relação nossa com a verdade divina. Tá? Aí, continuando aqui no item 20 ainda, né? O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode somente dar ao homem a chave deste mistério e lhe mostrar a sabedoria providencial e a harmonia precisamente além, onde ele veria apenas uma anomalia e uma contradição. Aí que a gente está falando. É exatamente o que nós estávamos falando. Se nós não temos esse conhecimento da imortalidade, das reencarnações, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, né, da essência de Deus como inteligência suprema, causadora de tudo que existe, inclusive nós, né? Então, se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica meio que à deriva, tirando conclusões pessoais, né? Então, é preciso que a gente faça uma análise, sabe? Porque senão a gente vai entrar numa contradição. Eu acabei de falar para você. A pessoa, às vezes, ela condena a miséria, digamos, né? Porque ela está de fora vendo a miséria, ela condena a miséria. Ao mesmo tempo, ela senta e almoça produtos vindo do fluido cósmico universal, materializado aqui na Terra na forma de alimentos. Então, ela está falando mal de Deus e se alimentando de um produto que vem de Deus. Isso é contradição. Sabe, essa luz que nos ilumina as noites, né? Que nos dão possibilidade de um conforto maior. Antigamente era lamparina, que aquilo era terrível, né? Que iluminava um espaço pequeno. Eram velas. Hoje nós temos a energia elétrica, que nos garante aí um conforto de iluminação noturna. Minha gente, nós estamos usufruindo das essências divinas o tempo todo e falando mal dela. Veja que contradição. É isso que Kardec coloca, isso é contraditório. Por isso que nós temos que tomar cuidado nas nossas falas, né? Olha, o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode somente dar ao homem a chave desse mistério e lhe mostrar a sabedoria providencial e a harmonia precisamente, onde está tudo pronto, tudo harmonizado, né? Além de onde ele veria apenas uma anomalia, uma contradição. Ele está para essa verdade como uma multidão de outros. O homem não está apto a sondar certas profundezas, até que seu espírito se encontre em um degrau suficiente de maturidade. Então, vamos pensar aqui. Grau suficiente de maturidade. Se eu for exilado, essa maturidade vai ter que postergar. Eu não conseguirei avançar para a minha maturidade, porque eu estou repetindo o ano. Eu fiz o segundo ano, em vez de passar para o terceiro, para coisas novas, eu vou repetir tudo aquilo que eu já estudei. Mas eu não soube aproveitar o estudo, vou ter que repetir de ano. Então é preciso a gente tentar buscar a maturidade espiritual, sabe, amigos e amigas? Este é o nosso grande processo. Ou a gente faz isso, ou nós sofreremos pelas dores, pelos arrependimentos e pelas perdas. Não é fácil ser exilado, gente, não é fácil. A cultura de cada mundo é própria de cada mundo. Então, se eu estou aqui na Terra há milênios, por exemplo, e eu vou para um outro mundo, lá é tudo diferente. As lembranças que eu vou ter dos meus entes queridos que ficaram aqui, olha, não é fácil. Nós temos que entender que o universo é solidário. As galáxias, como diz André Luiz, são cidades siderais.
Então a gente pode mudar de cidade, a gente pode mudar de bairro, né? Isso é tudo diferente. Quando você mora numa cidade maior, às vezes você está morando num bairro que muda para um outro distante, você nota que ele é diferente. Você tem que se inteirar da cultura daquele bairro, sabe? Então, tá aí a informação. Vamos tomar cuidados quando nós vamos nos referir a Deus. Porque o tempo todo nós estamos usufruindo das benesses que vêm dele. Você está com uma sede, toma um copo d'água. Da onde vem aquela água? É uma variação do fluido cósmico universal que vem de Deus. Então você está sendo ajudado pelo divino, que é a água. Ou então você tem vontade de alimentar, mas solidamente, todo aquele alimento, o ar que você está respirando, fica sem ar para você ver o que dá. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, sabe? Para a gente não ficar achando que Deus é da minha semelhança enquanto um homem ainda imaturo. Item 21. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não mais está no envoltório corporal, como não estaria numa veste. Ela está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, tanto o homem, né? Tanto o homem quanto o animal vivem em corpos mais densos e vivem fora desses corpos, tá? Nesse processo de evolução. Só o espírito é que vai realmente sobreviver. Então, quando você acha que uma pessoa morreu, na verdade, o que vai desaparecer é o corpo físico do pretérico dele. Ele não, ele continua. A alma sobrevive a tudo isso, né? Então, essa informação nós já sabemos, muitos de nós já sabemos, mas tem gente que não sabe ainda, que ainda cultua a morte, né? Como o fim de tudo. Então, Kardec vai colocar, olha, este princípio tem carência do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve executar sobre a matéria bruta. O corpo se consome neste trabalho, mas o espírito não se consome. Ao contrário, ele sai cada vez mais fortalecido, mais lúcido e mais capaz. Você quer ver uma coisa? Eu adoro ver construções. Ver os empregados ali trabalhando, os serventes, né? Os pedreiros, o pessoal mais especializado, eu adoro ver aquilo. Não é porque está fazendo mais uma obra, mais um prédio, sei lá. Não é isso, não. É porque ali eles estão dinamizando as virtudes deles. Por exemplo, você vai trabalhar de servente numa obra. Essa obra vai durar 2 anos. Sei lá, umas 3 torres, por exemplo. E aí, você chega lá, e sai outro. Porque o que você aprendeu naqueles 2 anos que você teve ali, te alimentou, te aumentou o teu potencial. Então, o trabalho nos potencializa. Muitas pessoas acham que o trabalho é só para ganhar dinheiro. Claro, a gente precisa do salário, mas não é só isso, não. O salário talvez seja a menor parte. Porque é muito importante, né? Quando você entra num trabalho, você entra lá, daqui a 2 anos tem outra pessoa lá dentro. Você conhece alguma coisa ali. Então, olha que coisa bonita. Nós vamos mexer com uma coisa bruta. Para eu mexer com coisa bruta, para eu aprender, eu tenho que ter um corpo físico mais bruto. Porque naquela internação do espírito, naquele corpo, e ali ele executando, né, coisas mais brutas, pegando tijolo, pegando massa, pegando argamassas, enfim, pegando aquilo, eu estou aprendendo como você constrói uma casa. Quando eu construo, eu desenvolvo o meu arquétipo do construtor. Esse arquétipo do construtor um dia vira virtude. Então, serei um virtuoso construtor de mim mesmo. Entenderam? Como é que isso é lindo da gente raciocinar? Então, esse é o nosso Pai. Assim ele criou e assim as coisas funcionam, né? Que importa, pois, que o espírito troque mais ou menos vezes de envoltório. Não se torna menos espírito. É absolutamente como se um homem renovasse 100 vezes suas vestes por ano,
não menos seria o mesmo homem. Então, no cômputo das encarnações, né, daqui a, por exemplo, o espírito chegou lá no mundo espiritual, aí ele vai fazer uma avaliação dele, aí já está em condições para isso, né? Já acabou essa coisa da ilusão, sabe? De que tudo é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, já acabou isso, já venceu isso. Então ele chega lá no mundo espiritual, então ele é chamado para uma análise dele mesmo. Tá vendo? Você viveu, vamos pensar aqui, 3.000 anos. Então, nesses 3.000 anos, olha as coisas que você viveu. Quantos corpos você vestiu nesses 3.000 anos? Quantas situações você viveu? Quantas vezes você foi extremamente benéfico para você e os outros? Quantas que você não foi? Então, vamos fazer uma contabilidade? Débito e crédito, vamos ver como é que você está hoje? Então, é assim que é a evolução, minha gente. O espírito que tem essa capacidade desse entendimento, ele é chamado a esses acordos. Agora, quando ele não tem, que ele não quer, que ele quer viver de ilusão, que eu sou o mais bonito, o mais rico, a mais rica, o mais sábio, o menos sábio, sabe essas coisas? Isso é ilusão. Isso é viver no mundo de Maia. Então, ele não pode ser chamado uma conversa séria. Então, ele tem que renascer compulsoriamente, ou seja, ele não participa do projeto reencarnatório dele, porque ele não tem condições de dar uma opinião. Então, a espiritualidade mede, né, como é que está esse trânsito dele na evolução e dá para ele alguma coisa que seja melhor. Não, para melhorar agora, ele vai ter que renascer numa periferia de uma grande cidade, passando aperto. Se ele quiser estudar, ele vai ter que lutar para estudar. Né? Se ele quiser ganhar um pouquinho mais, ele vai ter que estudar. Então, é colocado uma situação para ele melhorar. Porque senão ele vai ficar parado naquele lugar mesmo. Você não faz isso com seu filho dentro de casa? Né? Você não propõe para ele, olha, você está indo mal na escola. Então, vamos ter que resolver isso. O que você quer? Você quer que melhorar ou você quer que eu corte alguma coisa sua? Assim que os pais quase sempre educam seus filhos. Né? Então, está tudo certo. Não tem que ter rebeldia com isso. Isso é absolutamente certo. Tá? Ainda no item 21, olha lá. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devam fazer do envoltório material e suscita neles a ideia da vida espiritual, fazendo-lhe com que a deseje como uma compensação. Então, aí está uma destruição. Vocês estão vendo aí algo que caiu. Então, um terremoto, talvez, né? Então, num momento quanto este, que a pessoa tinha uma casa que ele achava que era sólida, essa casa, né? Então, ele tinha a certeza que aquilo era sólido. E, de repente, num lugar que não tem costume de ter um tremor de terra, tem um tremor de terra e a casa cai. Destruiu tudo. Ou então, uma tempestade, sei lá. Há um evento lá que destrói. O que a pessoa pode tirar de conclusão disso? Na verdade, nós não somos donos de nada aqui. Aqui nós usufruímos desses bens temporariamente. O que mais importa é o espiritual. É a minha continuidade enquanto espírito. Então, existem no universo trilhões de planetas, né? E eu vou ficar restrito, preso a um planeta pequeno que nem a Terra, que oferece poucas condições de avanços espirituais. Vou ficar preso aqui, preso à minha casa, ao meu lote, ao meu terreno, à minha conta bancária, ao meu carro, ao meu iate. Gente, não dá. Isso é coisa do passado, isso é coisa da... Vou colocar para vocês assim, que começou muito na sociedade no século XX, que as pessoas começaram com essa bobagem, né? Eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Antigamente tinha os grandes senhores, né? Mas eu digo assim, o povo como um todo, que começou a poder aumentar um pouquinho seu potencial, achavam que eram donos. Ia lá no cartório, passava uma escritura de uma casa, achava que era dono da casa, aí a casa caía. Quem ele é dono de quê? Ainda bem quando né? Quando a destruição ainda deixasse alguma coisa, pelo menos as vidas deles, né? Você vê aí nessas enchentes, né, que tem princípio de ano aqui no Brasil,
Quase sempre tem uns sinistros desses aí. Foram encontrados tantos corpos, não sei o quê. Eles eram donos daquilo? Isso aí que a gente tem que pensar, sabe? É que eu estou dizendo para vocês, meus amigos e amigas, olha, a coisa está séria. A coisa está séria. Ou a gente para refletir, ou vão ficar aí, né, na ilusão. Item 21. Contudo, podemos tentar, em busca da razão, tomando por bússola esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em toda a sua justiça e sua sabedoria e curvemo-nos antes o que exceda ao nosso entendimento. Isso é de bom senso, minha gente. Isso aí é o retrato, é o reflexo de Allan Kardec, que é o bom senso. Olha, Deus deve ser justo, infinitamente justo. Então, se eu não estou entendendo uma coisa, deixa eu esperar um pouquinho. Não vou ficar dando opiniões, que a minha opinião é uma opinião pequena, talvez muito insensata. Vamos aguardar, né, para ver se eu consigo entender melhor isso daqui a pouco. Né? Há pouco tempo, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás, me perguntaram uma coisa que eu vou deixar aqui no ar. A pergunta foi: como é que você acha que ficam essas crianças que são entregues a casais homossexuais para serem criados por elas? 2 mulheres, 2 homens. Eu falei, amigo, não dá para te responder isso. Só o tempo vai dizer como é que esses espíritos vão agir lá na maturidade deles. Isso é novo na sociedade. Então, não estou dizendo que vai ser ótimo ou que não vai ser ótimo, mas vamos aguardar. Não podemos dar opinião hoje, porque a nossa opinião hoje vai estar cheia das nossas paixões, do que a gente quer e que não quer. Então, assim, vamos ver o futuro, né? Deixa essas crianças crescerem. Elas são muito novinhas ainda, deixa elas crescerem. Daqui a uns 30 anos, por exemplo, quando elas forem adultas, aí elas vão responder o que foi para elas essa experiência. Aí você fala assim, não, vai ser ótimo, porque tem muito amor. Gente, amor tem em todo lugar. Né? Mas tem muita coisa nesse meio. Né? Será que elas vão lidar bem com isso lá quando elas forem adultas? Então tem coisas que a gente não pode ficar dando opinião. Às vezes você dá uma opinião, é a coisa mais errada a sua opinião. Né? Às vezes vai dar muito bem, não sei, a gente não pode ficar dando opiniões daquilo que ainda não temos um projeto de referência. Tá? Então, é bom pensar nisso. Kardec foi extremamente sensato. Extremamente sensato. Olha, Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em toda sua justiça e sua sabedoria, e curvemo-nos ante o que excede o nosso entendimento. É exatamente isso. Esse é o projeto do bom senso. Né? Aqui no item 21 ainda, né? Deus, dir-se-á, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios e sem sujeitar os seres vivos a destruírem entre si? Bastante temerário aquele que pretenda penetrar nos desígnios de Deus. Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que tal sabedoria não deva apresentar nenhum defeito sobre este aspecto como qualquer outro. Se não o compreendemos, devemos nos prender ao nosso pouco adiantamento. Então, minha gente, nós estamos num processo de evolução. Tudo é cíclico. Então, neste ciclo que nós estamos vivendo enquanto homens, a gente pode tentar. Tentativa de erro e acerto. Né? Quando eu acerto, beleza. Quando eu não acerto, pelo menos eu aprendo que eu não devo fazer daquele jeito. Então, como tudo tem consequência. Né? É claro que um primeiro erro não tem tanta consequência, a não ser que ele seja muito grave, né? Mas esses errinhos aí não tenha tanta consequência como uma repetição do mesmo erro. Então nós estamos no aprendizado. Deus preferiu assim, que a gente crescesse por nós, pelas nossas experiências. Então muita coisa acontece que a gente fica meio, mas como é que pode isso? Porque a gente não vê a ação, o ato inicial. Então, quando eu era criança, eu tampei uma pedra na cabeça de uma outra criança. Você acha que aquilo fica impune?
Mas não fica mesmo, porque aquilo movimenta energia. E quando essa energia movimentada, ela volta para a gente na mesma intensidade que um dia tem que sair. Às vezes, lá um belo dia, eu recebo uma pedrada, eu já estou idosa, recebo uma pedrada e eu vou achar que seja assim, um absurdo, essa molecada, não sei o quê. Se ele parar para pensar, mas quando eu era criança, eu trampei uma pedra também. Eu estou dando uma metáfora para vocês, né, para vocês analisarem outros aspectos também. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. No item 22, uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, em verdade é essa: os corpos orgânicos só se conservam com a ajuda das matérias orgânicas, tais matérias contendo apenas os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem incessantemente renovados, a providência os faz servir à sua manutenção mútua. É por aí que os seres se nutrem uns dos outros. É então que os corpos se nutrem dos corpos, mas o espírito não se torna destruído nem alterado. Ele apenas se torna desprovido do seu envoltório. Então, para esse nosso crescimento, às vezes nós necessitamos de outros corpos. Por exemplo, no caso da carne, né? Nós necessitamos disso, até o momento em que o espírito já pode se deslocar dessa necessidade. Então, nós estamos alimentando corpos. Enquanto a gente alimenta o corpo, a alma tem que aumentar o seu potencial também. Então, não basta eu ficar só comendo corpos, né? E não modificar o meu padrão espiritual. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no padrão espiritual. Eu estou alimentando disso aqui. Isso aqui vai me dar conforto celular, digamos. Mas eu já estou gostando disso? Isso aqui, geralmente, eu já posso modificar para melhor, para coisas menos densas. Né? Então, nós somos artífices de nós mesmos e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Item 23. Esta está em outra das considerações morais de uma ordem mais elevada. É preciso despertar o olhar mais adiante, onde tudo se traduz em sublimes encontros de Deus com a criação. O homem capenga jamais enxergará o que foi criado e pode se emaranhar em conceitos bem infantis. Né? É uma reflexão que nós fizemos. Né? É preciso despertar o olhar mais adiante, onde tudo se traduz em sublimes encontros de Deus com a sua criação. O tempo todo, Deus está encontrando com a criação dele e rejuvenescendo essa criação, aumentando o seu potencial. Então, nós que somos capengas ainda, jamais enxergaremos o que foi criado e pode se emaranhar em conceitos bem infantis. Mas tanta gente, né, que fazem conceitos infantis aí da vida. Não seja você, meu irmão, minha irmã, estude doutrina espírita, estude o Evangelho de Jesus. É chegada a hora da gente fazer a sua opção definitiva. Porque se a gente ficar aí perambulando no nosso achismo, a gente não vai conseguir muita coisa, não. Tá? Item 23, a luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. O que ataca por ter sua nutrição e o que defende para conservar sua vida, rivalizam-se em astúcia e inteligência e aumentam por eles mesmos suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas o que é que o mais forte ou mais sagaz tirou de mais fraco em realidade? Seu vestuário de carne, sem outra coisa. O espírito que não está morto retornará assim com o outro mais tarde. Então a gente mata, né? Sabe por quê? Eu vou matar fulano, porque fulano tem uma propriedade, né? Aí eu vou matar fulano, eu vou vender a propriedade dele, vou roubar a propriedade dele e vou vender essa propriedade para me alimentar. Tudo bem, só que o espírito não morre. Né? Então eu não vou comer o corpo do outro, isso é canibalismo, eu não vou fazer isso, mas eu vou
usufruir, usurpar do direito do outro, dos bens do outro para o meu benefício. Aí, se esse outro morrer, ou por depressão, ou por assassinato meu, né, para roubar, essa coisa toda, ele vai continuar vivo. E aí vai ter que fazer um acerto um dia, né? Como a gente, a vida é assim. Nós temos que entender como é que o Senhor Deus criou a vida e como é que ele a mantém. Senão nós vamos ficar aí fazendo coisas erradas, achando que somos muito espertos. E, na verdade, não é nada disso. Né? No item 24, né? Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, ou a inteligência não tem ainda instalada o instinto, a luta não saberia ter por motivo, senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da nutrição. Então, eles lutam, pois, unicamente para viver, ou seja, para tomar ou defender uma presa, porque não seriam seres estimulados por um motivo mais elevado. Kardec está falando aqui dos animais, né? Está vendo aí os animais? Um buscando o outro, no sentido de sobrevivência. E esse que vai ser pego, essa presa que vai ser abatida, ela evolui. Vou dar um exemplo para você. Você imagina que tem uma manada lá de tantos animais. E vem os 3 leões lá, né? Então eles vão pegar aqueles bichos. Então, a 99% salva. Só 1 ou 2 ou 3 que ficam. Entenderam? Esses que ficaram são os mais fragilizados, né? Então, na hora que o leão abocanha, eles se entregam, porque eles não vão lutar contra isso. E aí eles estão crescendo, empoderando-se da força do próprio leão na hora que os pegou. Então, eles crescem pela potência do outro. Então, o leão vai se alimentar, mas quantas vezes essa presa também fez isso com as suas presas, né? Então, assim que a gente vai crescendo, vai aprendendo que a gente tem que ser muito sagaz. E se chegou a nossa hora de ir embora, os animais, segundo a mitologia, eles se sentem muito felizes quando eles podem alimentar outra vida. Então, eles têm um conceito entre eles lá, que a vida alimenta da vida. Então, quando eles precisam dar para essa vida, o corpo deles, eles dão em paz. Porque sabem que vão ganhar na frente. É um conceito que tem lá da mitologia, tá, gente? Então, mas que é bonito, e muito interessante, Então, aquele negócio da presa pegando, do predador pegando a presa e maçanhando a presa, aquilo acaba com esse conceito. Porque senão seria muito estranho. Por que é desse jeito, né? Então, guardemos essas informações, porque elas são muito úteis a nós. Ainda no item 24, né? É neste primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida, lá no reino animal, né? Assim que ela atinge o degrau da maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio, o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, que dão um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e de novas percepções. Por isso, meu amigo, minha amiga, que a fase do animal já passou. A fase da selvageria, né? A fase daquela coisa animalesca, sabe? Aqueles predadores. Vocês já viram? Às vezes a gente vê isso no restaurante, né? Tem pessoas que vão para o alimento como predadores. Impressionante isso. Eles observam isso. Eles vão como predadores. Enquanto que o alimento está ali pronto para eles, não vai fugir. Mas eles têm aquela volúpia, né, do alimento. E vão comendo com aquela volúpia, parece que o alimento vai fugir deles. Isso não é instinto animal. Cuidado aí para você não participar disso, tá? Ainda no item 24, né? Mas as novas faculdades morais, das quais ele é dotado, desenvolve-se apenas gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição onde o homem se distingue somente do estúpido, nas primeiras idades. O instinto animal domina e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam
E o homem, então, luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, sua necessidade de domínio. Para isso, é preciso ainda destruir. Você observa que Kardec fez, né, uma evolução. Então, lá no reino animal, se mata, uns matam os outros para se nutrir. Agora, no homem, não vai mais precisar disso, porque já tem, mas aí agora tem outra necessidade dele, né, que é a ambição, o orgulho, né, o domínio. Então, ele vai matando. Continua ainda, não vai matar para comer, mas vai matar para estar daquele jeito que ele gostaria de estar. E isso, né, gente, é extremamente infantil ainda. Ninguém domina ninguém, meu amigo. Cada um que se domine. Aquele que quer dominar o outro, subjugar o outro, é porque não se domina, não se subjuga. Então, como ele tem essa fragilidade com ele mesmo, essa insegurança, essa incerteza dele com ele, então ele faz isso com os outros, para dizer para ele que ele é forte. Mas, na verdade, primeiro tropeção que ele levar já era. Ele vai sofrer muito, né? Muito, porque vai entender que não é bem assim que as coisas acontecem. Ainda no item 24, mas à medida que o senso moral se torna superior, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui, acaba mesmo. Você apagar e por tornar-se odioso, o homem tem horror do sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a este ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. É apenas um prêmio de sua atividade que ele obtém dos conhecimentos, da experiência e que se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas então a luta de sanguinária e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra seus semelhantes. Então veja você, né? Se não tivesse essa evolução vindo do reino animal, que veio do vegetal, que veio do mineral, se não tivesse esse projeto evolutivo, a gente não entenderia como é que a vida aconteceu e acontece. Então nós agora estamos entrando numa fase aqui na Terra de que a luta agora vai ser pelo nosso desenvolvimento moral. Então não mais violência, não mais depredações, não mais subjugações de ninguém por ninguém, mas a moralização. Agora eu vou me conhecer, eu vou saber quem eu sou e qual é a proposta de Deus para mim. Então vai ser o período que a Terra vai entrar nele. Não é muito melhor do que você ir para um exílio, ser açoitado, se você ficar rebelde lá, né? Ser morto, que as leis do início são leis muito sérias, muito severas, né? É pena de morte o tempo todo. Então ficar nesse trânsito, viver tudo isso de novo, né? Então, meu amigo, minha amiga, é hora de você refletir, e eu também, né? Que todos nós refletimos o que nós queremos, né? Então, nós vamos colocar aqui um texto, né? Do Bonani, que é juiz de instrução, que está lá, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. O erro consiste em pretender que a alma sairia perfeita das mãos do Criador. Então que este, ao contrário, tenha querida que a perfeição fosse resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Deus quis que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e que ela chegará a seus objetivos finais por uma vida militante e resistindo ao mal. Se ele a fizesse a alma perfeita, como ele próprio, em saindo de suas mãos, tendo associado a sua beatitude eterna, ele teria feito não a sua imagem, mas semelhante, e ele mesmo, tal como já dissemos, conhecendo todas as coisas em virtude da sua essência e sem ter nada aprontado, mudando por um sentimento de orgulho nascido da consciência de seus atributos divinos, ela teria sido arrastada a negar sua origem e a desconhecer o autor da sua existência, e estaria constituída em estado de rebelião, de revolta contra o seu Criador. Então, o que ele está dizendo? Esse texto é o seguinte: olha, se eu já tivesse sido criado sem ter participado do que eu fiz, como eu cresci, eu poderia me rebelar contra a criação. Agora, eu trabalhando, né, ponto a ponto da minha evolução, eu vou gradativamente querendo chegar ao Criador.
não vou rebelar, porque ele me deu forças para eu chegar até ele e eu aprendi pelos meus esforços. Se já tivesse me feito pronto, eu poderia me rebelar. Então, não fala aí da rebelião dos anjos, né? Então, eu poderia me rebelar. Então, mas Deus não fez assim. E quem rebela contra Deus, mais cedo ou mais tarde, se volta a favor de Deus. Porque a evolução é assim. Nós conquistamos ponto a ponto, laço a laço. E é isso que é o lindo na evolução. Nessa questão se prende àquela que não menos grave em relação à animalidade e à humanidade, que será tratada ulteriormente. Nós apenas quisemos demonstrar por essa explicação que a destruição dos seres vivos de uns pelos outros não invalida em nada a sabedoria divina e que tudo se encaixa nas leis da natureza. Está encadeado e necessariamente quebrado se fizer a abstração do princípio espiritual. É porque tanto questões são insolúveis quando só se considere a matéria. Então, uma pessoa que só considera a matéria, meu amigo, para ele não tem soluções essas coisas. É assim que Allan Kardec está terminando esse capítulo. Então, é preciso a gente ter esses conhecimentos de espírito e matéria, que a matéria é só um arranjo molecular que serve de ajuda para o espírito, né? Mas que o espírito, que a mônada, chegando a essa condição de espírito, é a que dirige, a que governa, a que preexiste, que sobrevive a tudo, né? E a gente vai terminando o capítulo, né? Nós estudamos o capítulo 3, itens 20 a 24. Faça sua revisão aí agora, tá, meu amigo? Continuaremos no próximo estudo, que é o de número 12, tá? Então, eu espero que vocês aí tenham sim, gostado do estudo, né? Porque depende muito de cada um de nós, né? O entender, gostar, aceitar. Mas se você não aceita, faz a revisão, pega lá o livro A Gênesis, estuda capítulo 3, né? Esse finalzinho do capítulo 3, destruição dos seres vivos uns pelos outros, e dá uma lida, faça sua análise, veja onde você encontra a lógica disso ou não. Estamos terminando, então, o nosso estudo de número 11. Eu agradeço você por essa oportunidade que você está me dando de estar aqui conosco. Muito obrigado, né? E até o nosso próximo momento juntos. Tchau. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.